Bom dia, meninas. Tcharam! Olha quem apareceu por aqui. Sou eu. Apareceu a Margarida, né? Então, eu tô aqui hoje porque, fazendo parte desse projeto da Beth, que ela deu o start, né? E para conversar com vocês sobre um assunto que envolve nosso casamento, né? É um assunto que é, pode ser olhado de uma forma geral e ampla, né? Mas nós vamos falar assim, bem restrito, tentar restringir isso para o nosso casamento. O que eu queria falar hoje é sobre a autopiedade, que conversando com a Beth foi uma coisa assim que veio no coração e coração dela, e eu tenho lido sobre isso, sabe? Então achei interessante passar essa mensagem para vocês, porque isso vai trazer um encorajamento, vai trazer uma mudança de forma de pensar, mudança de pensamento, né? A autopiedade, tem alguns autores que chamam isso de pity party, né? O Charles Capps fala sobre isso, né? Que alguns cristãos entram nessa questão de ninguém me ama, ninguém me quer, ou eu não sou amado. Ele não me ama o suficiente o quanto eu quero, ele não faz as coisas o suficiente o quanto eu quero. E a gente começa a entrar numa tristeza, numa, numa piedade de nós mesmos, sabe? Que eu sou coitadinha, e quando a gente vê, a gente está se colocando nessa posição diante das pessoas, né? Com relação ao nosso marido, né? Eu não gosto do jeito que ele me trata, então quando alguém pergunta alguma coisa, eu só sei reclamar, ou falar mal dele, ou falar mal da forma como ele, como ele me trata, né? E às vezes a gente procura embasamento bíblico para entrar nessa autopiedade, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que se assemelham, que se identificam com o sofrimento de Jó, por exemplo, né? E achando que ou é vontade de Deus, né? Para a vida da gente, ou por que eu estou passando por isso, né? E a gente sabe que nunca foi vontade de Deus que Jó passasse pelo que ele passou. Mas Jó passou. E ele mesmo disse por que ele passou. Ele disse: aquilo que eu temia me sobreveio, né? Então, quando a gente lê de uma forma que a gente compreende de uma forma errada, como a gente foi ensinado para nós, Deus não jogou Jó no fogo. Deus não jogou Jó nas mãos do inimigo. O medo que Jó tinha, ele já tinha se colocado na mão do inimigo, né? Então, ele fala, o mal que eu temia me sobreveio. O que derrubou a cerca de proteção de Jó não foi Deus, foi o próprio medo de Jó. E então essa história de tentar se identificar com sofrimentos bíblicos é pelo amor ao evangelho. Esse é o único sofrimento bíblico que a gente vê que realmente existe na Bíblia, né? Caso contrário, nós somos chamados para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força, né? Em Jó 4, de 3 a 5 mais ou menos, os amigos de Jó estão conversando com ele e falam para ele: olha, você deu tanto conselho para tanta gente, encorajou tanta gente, e agora você está nessa situação. Os amigos de Jó tinha hora que acertavam, tinha hora que julgavam, falavam coisas ruins a respeito dele. Mas o que aconteceu com Jó foi isso, né? Ele era um cara normal e caiu nessa, né? O medo dele levou ele para essa situação e ele estava daquele jeito. Agora, voltando para a história do nosso relacionamento com o nosso marido. Muitas vezes nós estamos passando por situação que nós mesmos provocamos.
Nós temos que entender isso, reconhecer, se arrepender e mudar, né? Atitudes certas levam a melhoras, atitudes erradas só vai piorar a situação. Então, outro exemplo, por exemplo, na Bíblia, de Elias, né? Elias fez o que fez e, por fim, desceu fogo do céu. Logo em seguida disso, quando Jezabel ameaçou ele saiu correndo e fugiu, pedindo a Deus a morte, achando que ele era o único, o coitadinho. Quando Deus fala, acorda, tem mais gente nessa situação, pode parar. Eu penso também que Elias, ele estava num momento de estresse, né? Ele estava num momento de cansaço, de esgotamento. E nós muitas vezes estamos assim, nessa situação, né? De cansaço, de esgotamento, de não sei o que fazer. E volta para aquela história do ninguém me ama e ninguém me quer, né? E a gente sabe que não é assim. Nós precisamos mudar o foco, sabe? Mudar o foco de como nós vemos o nosso marido, de como nós vemos as situações que nos cercam, né? Porque, de repente, achar que eu sou coitada, que eu sou vítima das atitudes dele, não é o caminho. Esse não é o caminho. A gente precisa procurar renovar nossa mente, a gente precisa colocar fé no nosso coração e começar a ter atitudes diferentes, começar a olhar de forma diferente. Se a gente começar a focar só nos defeitos, aí a gente vai ser vítima mesmo, porque os defeitos cada vez vão ser maiores, nós vamos enxergar cada vez pior. Nosso marido não é nosso inimigo, nosso marido é nosso parceiro. A gente tem que olhar como um cúmplice, como parceiro, juntar os escudos e não tentar lutar um contra o outro, é juntar os escudos para lutar contra o inimigo das nossas almas, né? E a gente sabe que andar em fé, a gente sabe que quando a gente crê no coração e confessa com a boca, a gente começa a mudar a situação. De repente tem uma situação que está incomodando. Crê no coração que as coisas vão mudar. Crê no coração que seu marido é o melhor de Deus para a sua vida. Crê no coração que ele é uma bênção e que ele te ama. Aí você declara com a sua boca. Você faz a palavra de Deus, a espada sair da sua boca. E as coisas começam a acontecer, começam a funcionar. Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, frequentava uma igreja lá no Brasil e de vez em quando algum conhecido vinha, um em específico, né, e perguntar como é que estão as coisas, como é que está o João. E eu só sabia me lamuriar e reclamar. E ele me chamou a atenção a respeito disso, sabe? Você só sabe reclamar dele. Você sempre tem uma palavra ruim a respeito dele. E eu fiquei com raiva dele naquela época. Eu fiquei indignada porque ele me chamou a atenção. Eu estava sofrendo e ao invés dele se compadecer de mim, ele me chamou a atenção. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque quando as pessoas estão passando por essa situação, às vezes a gente precisa ter tato para fazer a pessoa entender que ela está no caminho errado, né? Mas muitas vezes a gente precisa acordar. E a situação do meu casamento só mudou quando eu acordei e percebi que a minha atitude estava sendo errada, que eu tinha que parar de sair, que eu tinha que sair do papel de vítima e ser o autor da minha história e crer em Deus que Ele iria mudar aquela situação, crer no coração e confessar com a minha boca. Quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a mudar e eu comecei a vivenciar, a ser mais que vencedora em Cristo Jesus.
Então, eu estou aqui para dar uma palavra para você que se sente, às vezes, vítima de uma situação, com relação ao seu marido, com relação às decisões, com relação aos gostos, com relação às atitudes, às não atitudes. Eu estou aqui para te dizer que não vai resolver você ficar se fazendo de vítima, entrar no papel de vítima. O que resolve? O que aconteceu com Jó? Ele diz, no final do livro de Jó, você vai ver, ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Quando a gente consegue ver a palavra de Deus funcionando na nossa vida, quando a gente percebe que isso é uma verdade, a vida da gente começa a avançar e progredir. E a gente se torna mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, esse aqui é a minha palavra para você. Você pode ser mais que vencedor em Cristo Jesus e não uma derrotada. Amém? Um bom dia para você. Um beijo, querida.